Como saber que a pergunta inicial, se o meu projeto estrutural está seguro? Eu vou te sugerir um checklist. Monta um checklist do que não posso esquecer. A primeira coisa que eu não posso esquecer é de fazer adicionar corretamente os meus carregamentos, tá? E depois ler corretamente os esforços, interpretar corretamente os esforços. Porque as armaduras são resultado dos esforços. Que esforços são esses, né? Vou abrir um TQS aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho edifício. Deixa eu pegar um edifício da versão estudante para vocês. Prático. Vou abrir aqui um TQS só para vocês visualizarem isso melhor, tá? Vou abrir um TQS versão estudante só para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Esse é o próprio edifício que vem do TQS. Edifício mod padrão. Quando você faz o processamento global, ó, vou fazer um aqui rapidinho. Num software, você primeiro lança as informações. Então esse checklist precisa conter informações que você não pode deixar de inserir. Por exemplo, ao criar o edifício, você inseriu o pé direito correto de acordo com a arquitetura? Beleza. Próximo passo. Aonde vai ser construído a casa? O prédio. Qual é a classe de agressividade ambiental desse lugar? É uma região urbana? É uma região marinha? Qual que é a classe de agressividade ambiental ali? Isso muda o FCK mínimo e os cobrimentos. Muito importante. O que mais? Então, quando eu estou criando o edifício, eu preciso inserir corretamente os esforços de vento. Né? Então, NBR 6123. Ir lá e ver se eu inseri corretamente. Se você tem dúvida da norma, a gente tem que ter uma aula específica de como interpretar essa norma e confirmar se você adicionou corretamente. Mas tem que adicionar. Depois do software, você pega aquela arquitetura e vai fazer uma coisa chamada de concepção estrutural. Concepção estrutural. Aqui no canal tem live prática de concepção estrutural. Eu já fiz isso aqui com vocês, tá? Em breve, depois dessa live você pode vir aqui. Por quê? Na concepção estrutural está o ponto-chave de uma boa solução estrutural. Você consegue ter um projeto estrutural seguro, que é o tema da nossa live, sem ser um bom projeto estrutural. Ser seguro não basta, mas é o mínimo que se espera. Ser seguro não necessariamente quer dizer que seu projeto está bom, mas que ele está seguro. O que não é um projeto estrutural seguro de cara, né? É isso aqui, ó, tá vendo? Eu fiz um processamento global no meu software e ele deu 0 erro grave. O que significa isso? Significa que o software, que é uma calculadora, comparou esforços solicitantes versus elementos resistentes, vigas, pilares, lajes, FCKs e tamanho que eu adicionei, e ele não encontrou nenhuma incompatibilidade, ou seja, foi possível dimensionar todos eles. O software encontrou um arranjo de armadura suficiente para atender esses esforços, tá? É um bom sinal? Claro que é, mas não é suficiente. Então você precisa entender o seu projeto com clareza. Qual que é a primeira coisa que eu iria dar uma olhada nesse caso? Por exemplo, emitir uma planta de cargas. Vou colocar aqui. Interpretar corretamente os esforços. Para cima. Passos. Emitir uma planta de cargas.
Vem aqui em sistemas, pórtico, DQS, planta de cargas. Consegue emitir uma planta de cargas aqui no software. Eu vou colocar um caso 1 aqui. E aqui eu tenho uma planta de cargas para o meu projeto. Por que primeiro emitir uma planta de cargas? Note que as cargas para um edifício desse, não é um edifício alto, né? Um edifício de 4 pavimentos. Vamos ver quantos tem. Isso, 24 pavimentos. Tá? 1, 2, 3, né? Mais 4 lá em cima. A gente começa a esperar uma ordem de grandeza das fundações. Então, um edifício como esse, se eu tivesse um pilar dando 100 toneladas, por exemplo, indicaria que possivelmente, quando eu adicionei os carregamentos aqui, ó, quando eu digitei os carregamentos, quando eu coloquei essas cargas, vendo as cargas aqui, de alvenaria, de laje, eu digitei por equívoco uma carga errada. E é muito comum que isso aconteça. É um dos principais erros que eu vejo. É esse. A pessoa digitar a carga. Então, por exemplo, aqui o software está em toneladas. A carga lá na norma está em quilonewtons. Então faz uma conversão errada. Em vez de digitar 0,1, digita 1, por exemplo. Você multiplicou em 10 vezes aquela carga desse pavimento. E aí, claro, está errado, está equivocado. Não é que tá mais seguro você ter colocado uma carga maior, não. Então, um desequilíbrio de carregamentos, tá? Então, emite uma planta de cargas e vê a ordem de grandeza desses carregamentos, se está coerente ou não. Beleza? É o plano de carga para ter essa noção. Depois, analise estabilidade global e estado limite de serviço. De uma maneira simples. Não deixa de vir. Eu estou usando o TQS de exemplo, mas vale para qualquer software, tá? Não deixe de vir no seu software, instabilidade atual, e verificar se for uma edificação a partir de 4 pavimentos, o gama Z só vale para edificações acima de 4 pavimentos. Está dentro dos limites, se não tem um desequilíbrio muito grande, deslocamento muito maior no outro, enfim. A gente quer sempre estruturas mais homogêneas possíveis. E o deslocamento é válido para qualquer porte de estrutura. Se os deslocamentos no pórtico estão acima do limite ou não. Se o meu edifício está deslocando muito, eu preciso enrijecer o meu edifício. Enrijecer como? Com tamanho de pilares, com vigas e às vezes girando algum pilar. Então, se eu estiver com os pilares, como está aqui, ó. Pilares estão alguns, consegue ver, né? Algum deitado, outro em pé. Um deitado em pé. Um pilar em L, que é uma coisa que eu evito muito fazer, né? Mas que ele é muito eficiente, mas a gente evita muito por questão de execução só. Então eu posso mexer com esse arranjo de vigas e pilares para dar estabilidade. E não deixo de dar uma olhada nas minhas flechas, que estou chamando aqui de ELS, estado limite de serviço. As minhas flechas é saber se essas deformações aqui, ó, estão dentro do limite ou não. As vigas e lajes principalmente. Se as deformações não estiverem dentro do limite, eu preciso refazer o meu projeto. Ou seja, por exemplo, imagina que essa flecha aqui tá tranquila, essa flecha dessa viga, ó, deu 0,49, o limite era 1,65. Mas imagina que ela tá acima do limite. Poxa, o ideal, o preferencial já é eu aumentar a altura dessa viga. Tá? Não é a única solução, mas é a primeira e mais eficiente na maioria dos casos, tá? Então isso pode mudar o detalhamento aí do seu projeto. E só então você vai para analisar o pórtico espacial.
E aqui no pórtico espacial, que é software, né? A gente tem esse pórtico espacial, é a representação numérica da realidade. Então, por exemplo, olhando esse pilar aqui, ó, tá vendo essa barrinha aqui laranja? Ela é equivalente a um pilar. E essas aqui são equivalentes às vigas. Então, cada elemento virou uma barra, a viga virou uma barra, o pilar virou uma barra. Se ele é uma barra, eu preciso escolher qual que é a combinação que eu quero avaliar. Por exemplo, eu quero avaliar estado limite último de pilares. E ligo os esforços. Deixa eu avaliar de viga, vai. Liga o de viga. Eu vou avaliar os esforços dela. Então, momentos fletores, que é o MY. Por exemplo. Eu começo a enxergar se eu tenho algum pico de momento fletor. Rangel, tá muito bagunçado isso, tem muita coisa no mesmo desenho. Tudo bem, você vai filtrando até enxergar melhor. Ah, eu tô vendo momento fletor em pilar também. Eu não quero. Tira pilar. Deixa só viga por enquanto. E começa a enxergar isso aqui, ó. Qual que é o momento fletor solicitante nessa viga? Então, quando eu estou falando de esforços, eu tenho que ver. Falando dos esforços. Na análise do poste, eu vou avaliar momentos. Fletor, nesse caso. E aí no fletor eu começo a enxergar algumas coisas como isso aqui, ó. Tá vendo nessa viga? Eu tenho um momento fletor positivo de 3, negativo de quase 5. Ou seja, vou ter uma armadura negativa bem alta nessa viga. O que está acontecendo? O que está gerando essa armadura negativa? Obviamente é o pilar e o tamanho do vão. Então a parte conceitual te ajuda a entender isso, a desvendar isso, de onde está vindo todas essas coisas. Aqui, ó, momento negativo aqui deu nenhum. E positivo deu 2,32. Por que não tem um momento negativo aqui? Se a gente começar a ver lá, ó, no edifício, é porque nesse ponto a viga apoia em apenas 14 centímetros de pilar. E esse pilar não tem rigidez para gerar um engastamento. Portanto, ele fica com esse tipo de diagrama. E começa a ver, se for necessário, o momento torsor. O momento torsor, ele vai demonstrar se eu tenho torção nessa viga. Importante você saber de onde estão saindo as coisas. Você vai verificar a força cortante, que é muito importante, né? Qual que é a força cortante solicitada nessas vigas. Para então, com tudo isso bem visualizado, enxergando, a princípio você nem precisa se preocupar com o número desse esforço ainda. É só enxergando a proporcionalidade. Por que estão as vigas muito mais carregadas do que as outras? Será que tem que ser assim mesmo? Será que o ideal num projeto estrutural é que ele esteja o melhor distribuído possível, evitando excessos ou picos em lugares diferentes. E aí você vai para efetivamente o detalhamento dos elementos. Só depois disso, ó, momentos, importante, normal, tá? Então, todos esses esforços. Só daí, só então você irá analisar os elementos isoladamente. Então, por exemplo, eu quero avaliar as minhas vigas. Vou lá em sistemas TQS vigas. Primeira coisa que eu faria, já vi a flecha, tá passando. Eu daria uma geral nessas vigas. Que de geral? Olha, vamos ler essa armadura? Posso dar uma outra live só sobre como ler um bom projeto estrutural. Dá uma boa live. Mas vamos lá, ó. Aqui eu tenho na parte superior da viga 2 feed 10. Do lado direito, 2 feed 8. E embaixo, 2 feed 10. Para vãos comportados, relativamente pequenos. Vou botar interno só para ter uma noção, né? Então, é uma armadura esperada. Eu não esperaria um feed 25 aqui, certo? Eu começo a dar essa analisada por cima. Eu chamo dessa sapiada, não? Feed meia, feed 10, uma análise superficial.
V8, 8, V6, V8. Tá? Nada demais. Por quê? Porque a concepção estrutural fez algo muito bem equilibrado. Agora, por exemplo, eu espero que a armadura da V2 seja maior do que a V1, porque eu tenho a carga de uma viga diretamente sobre ela. Então, dá uma olhada lá. Ó, a V2, eu tive aqui 3 barrinhas de 10, certo? Eu tenho uma mudança de direção. Vou preocupar com esse detalhe também. Mas nada demais, 2 feed 8, mas é uma carga um pouco maior e é uma viga de 14 por 50. A V1 é 14 por 35, então por natureza eu tenho mais rigidez. Melhora a condição. Beleza, aí você vai fazendo isso. Vamos aqui na edição rápida de armadura. Depois de olhar dessa geral, aí eu vou pegar isso aqui, ligar os diagramas das minhas vigas, enxergar se é coerente a armadura, o momento fletor solicitante com a armadura que está detalhada aqui. A cortante solicitante com a armadura que está detalhada aqui. Então comparar diagrama com detalhamento. Isso é muito importante. O software erra, né? Então você precisa ter essa consciência. E aí, feito essa primeira análise visual, digamos assim, de ordem de grandeza, aí eu sugiro que você faça verificações manuais. Escolha uma ou duas vigas, pelo menos, que você entenda como as mais carregadas do seu edifício, lá pelo poste que você consegue enxergar isso com clareza, e faça uma verificação manual. Você vem aqui pelos relatórios de dimensionamento, escolhe a viga, e o TQS ele dá todos os detalhes de dimensionamento. Geometria, B, HFS, D', FCK, os diagramas, relação X sobre D, a máxima, enfim. Então, ele dá um relatório suficiente para que você faça verificações manuais. É muito importante que nesse resultado da verificação manual, entenda, não vai cravar, ou seja, não tem como a verificação manual dar exatamente a do software, principalmente por causa das condições de contorno, mas vai dar perto. E aí tá próximo, é suficiente para uma validação, tá, da sua estrutura.